E seguimos falando sobre o governo eleito, porque logo depois da vitória de Lula nas urnas no último domingo, líderes mundiais foram muito rápidos em fazer contato com o presidente eleito. E uma das principais promessas do novo governo, vamos lembrar, é recuperar as relações exteriores e retomar o prestígio do Brasil. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan. Professor, sempre bom conversar com o senhor. Obrigado por atender a gente nesse sábado. Obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que nos escutam. Professor, quero começar te perguntando, antes da gente se aprofundar realmente nesse assunto, o que a gente pode esperar? Qual que é a expectativa para um governo Lula, para um novo governo, quando se trata de relações exteriores? Esse é o ponto, né? Há uma expectativa muito forte, né? Eu tenho notado e insistido muito na cobertura que a mídia internacional, tanto favorável, mais conservadora ou mais progressista, fez. Tem uma medida exata disso, né? No domingo, em que o presidente Lula foi eleito, nós tínhamos uma concorrência muito grande nessa mídia, que era a eleição de Israel, né? Se nós olharmos o espaço dedicado nos grandes jornais para um país e outro, isso é absolutamente inédito, né? O Brasil ganhou, vamos dizer, em centimetragem, em formato de espaço ocupado, 3 vezes mais do que a poderosa eleição em Israel, com tudo que ela representa, porque Israel é um centro muito dinâmico de toda a política do Oriente Médio. A eleição no Brasil ultrapassou. Quando nós olhamos principalmente para segunda-feira, para o dia seguinte, né, nessa base, o que é que aconteceu no dia seguinte? Nós vemos que isso aumentou. O espaço dado para a eleição no Brasil foi quase o dobro do espaço dado aos resultados de Israel, que eram também diferentes, com uma formação política diferente. O que é que move tudo isso, né? Na prática, o principal recado da mídia internacional era acompanhar aquilo que aconteceu na noite de domingo, assim que os resultados foram proclamados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nada menos de 80 países, naquela noite, iniciaram a coligação. Até a segunda-feira, com os horários de fuso, nós tínhamos mais de 92 países fazendo essa proclama, todos eles com o mesmo tom. Bem-vindo ao novo governo. Tudo isso tem um cenário, tudo isso tem vamos dizer assim, um recado, né? Qual é o recado que está escondido nisso aqui? Nós estamos ansiosos por uma nova liderança no Brasil que tenha uma espécie de participação maior. Para nós, Muriel, isso é muito bom. Isto significa, porque nós olhamos para isso, não no nosso partidarismo político, é este presidente versus aquele. Ser aceito na comunidade internacional significa para nós mais negócios, significa projeção das marcas brasileiras, significa interesses diretos nossos aqui. Isso quer dizer PIB melhor, isso quer dizer mais emprego. Quando nós falamos de protagonismo internacional, nós estamos falando especialmente na dura disputa geoeconômica que o mundo conhece agora. Nós temos uma realidade muito diversa daquela de alguns anos atrás, pré-pandemia. É essa realidade que talvez uma liderança nova, com mais aceita, com melhor protagonismo, com mais aceitação de questões, principalmente a ambiental, mas não só, tem neste cenário externo. Professor, temos alguns eventos internacionais agora nesse fim de ano. Antes mesmo de Lula tomar posse, por exemplo, ele já confirmou que vai participar realmente da COP27. É um aceno interessante, porque a gente precisa lembrar que em 2021, na COP26, Bolsonaro não só não foi, como acabou mandando um vídeo aí de em torno de 3 minutos apenas. Que tipo de recado isso também passa para o mundo agora, essa sinalização de um presidente eleito já participando também antes mesmo de tomar posse? Esse ponto é essencial. O convite para o presidente Lula, para o presidente eleito Lula, veio do próprio Al-Sisi, que é o anfitrião do Egito em Sharm el-Sheikh, com uma relação toda especial, com um espaço muito grande. O que é que nós temos? Qual é o protagonismo que o Brasil sinaliza nesse processo? É claro que nós temos os nossos interesses, mas é claro também que a eleição do presidente Lula, com toda a carga simbólica que ela tem
principalmente naquilo que é chamada relação Sul-Sul, dos países em desenvolvimento, é essencial para nós rediscutirmos a questão ambiental em outras bases. Uma das principais figuras da delegação brasileira será a ex-ministra Isabela Teixeira. Qual é a proposta de Isabela Teixeira? Que nós não falemos de meio ambiente sem falarmos de desigualdades sociais, que nós não excluamos as pessoas, que nós não excluamos países, quando nós vamos falar de igual para igual. A natureza, ela não escolhe o rico ou o pobre no país para punir o meio ambiente. É esta a mensagem. Ninguém melhor do que um presidente eleito que vem com uma carga simbólica muito forte, que tem toda uma tradição de 8 anos de vínculo na chamada relação Sul-Sul, para capitanear debates de uma nova visão ambiental que precisa pensar tanto em transição energética, custos da transição energética, como na nova realidade geopolítica. Do que é que nós estamos falando? Temos uma guerra da Ucrânia que significou atraso na substituição do petróleo e gás por combustíveis renováveis. Isso vai pesar. O mundo inteiro vai pagar a conta disso. De alguma forma, você ter uma liderança dos países emergentes, dos países menos desenvolvidos, com voz, vai ser muito mais fácil para você encontrar. Para nós, é um bom negócio. Se eles nos procuram para essa tarefa, isso vai significar que todas as nossas negociações, naqueles 3 grandes eixos que hoje estão presentes, né? Que muito fortes, tanto a questão das taxas de carbono, como a questão do desmatamento, como a questão das cláusulas espelho, que são os países ricos querendo impor as suas legislações nos países pobres. Tudo isso, de alguma forma, nós vamos ganhar um protagonismo. Para nós isso é muito importante. Na prática, Muriel, isto vai significar subir os nossos preços nas nossas taxas de carbono. Um bom negócio para nós. Falando em bom negócio, esses encontros bilaterais previstos na COP27 também fazem sentido quando se trata do governo Lula. A gente só lembra que a CNN, inclusive, apurou aqui que no dia 14 e 15, na COP27, o presidente eleito vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, o da França, Emmanuel Macron, e também do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Todos que já haviam, inclusive, conversado com o presidente eleito logo depois que saiu o resultado das urnas, mas agora vão se encontrar pessoalmente. Serão encontros bilaterais e é novamente, né, professor, mais um recado, portanto, que o governo eleito acaba passando não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Sem dúvida nenhuma. Esses 3 encontros que você nomeia, né, que a CNN, eu vi que foi um furo da CNN noticiando essa nova realidade, esses 3 encontros, eles sinalizam coisas importantíssimas. Encontro com Biden vai sinalizar uma negociação de chefe de Estado para futuro chefe de Estado em torno de uma questão muito sensível, né, que é o novo desenho geopolítico do mundo. Veja bem, nós estamos aí com China versus Estados Unidos. O presidente Lula vai ter a oportunidade de dizer a Biden dos nossos interesses. Nós não estamos interessados em ficar nem do lado da China e nem do lado dos Estados Unidos. Nós estamos interessados em defender os interesses brasileiros. Ora, quando isso acontece, um tete-a-tete, uma conversa direta, facilita muito quais são os espaços e qual é o espaço de negociação com aquele que é o primeiro PIB do mundo. O segundo encontro, o encontro com Macron, é igualmente importante, Muriel, porque por trás do encontro de Macron, com Macron, está a resistência francesa ao acordo Mercosul-União Europeia. Nós temos que olhar por esses lados, nós vamos atenuar resistências dos interesses do agronegócio francês contra os interesses do nosso agronegócio, aí bem laticínios. Uma conversa tete a tete, de novo, Macron, Lula, vai arrefecer essas arestas e nos colocar numa outra situação. O terceiro encontro é essencial. O encontro com Antônio Guterres vai significar a grande oferta brasileira na COP27, segurança alimentar.
Nós somos um país produtor muito forte de alimentos no mundo. A ONU está com tudo aquilo, aquela recuperação no Mar Negro, abertura da saída dos grãos, trigo e milho da Ucrânia para o mundo. Esse processo abre um espaço do Brasil ser um negociador de segurança alimentar. O protagonismo brasileiro no mundo muda numa negociação direta com a ONU. Atrás disso, fortalecemos nossas posições e talvez fortalecemos nossa ambição de décadas de um lugar no Conselho de Segurança da ONU. Veja que é importante esse contato. Logo em seguida, nós teremos a conferência da G20 em Bali, na Indonésia. Talvez o presidente Lula aproveite o caminho, né? E com isso nós poderemos continuar isso numa negociação ainda mais direta com o outro lado, num encontro a isso com a diplomacia chinesa. Professor, outra curiosidade que eu tenho é que nessa semana vão acontecer as midterms, as eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos, que estão colocando uma pressão tremenda em Joe Biden. Gostaria que o senhor fizesse uma relação, se por acaso, essa pressão que Joe Biden está sofrendo e se eventualmente se confirmar o que se está acreditando que possa acontecer, que é uma vitória republicana no Congresso, por exemplo, com maioria republicana. Se isso realmente se confirmar e se isso realmente acontecer, pode acarretar numa perda de prestígio de Joe Biden ao longo dos anos e isso pode influenciar de alguma forma o Brasil com essa proximidade um pouco maior que está acontecendo agora do governo eleito com Joe Biden ou não? Veja bem, Muriel, nós temos que lembrar um pouquinho, né? Os últimos 4 governos, o governo Trump, o governo Bush, o governo Obama, todos eles perderam as eleições de midterm. Né? Todos eles foram derrotados nas eleições de midterm. O governo Biden enfrenta um inimigo que é poderosíssimo, né? Muito maior do que os republicanos, que é a inflação. Né? A inflação americana maior em 40 anos, a dura realidade de combater essa inflação. O governo americano tem elementos suficientes para continuar gerindo o executivo nessa situação. Há freios e pesos e contrapesos na Constituição americana que permite isso. O fato do presidente Biden ter 2 anos mais de mandato daqui vai pesar muito nessa relação. Há um espaço muito grande para o executivo, mesmo derrotado. Nós imaginarmos que essa derrota vai significar que os republicanos vão tomar conta do governo americano, cuidado, não é bem assim. Primeiro, nós não sabemos se o governo Biden vai perder o Senado mesmo. Vamos ver as eleições. O tamanho da derrota na Câmara dos Representantes também vai pesar. O X da história, talvez, a maior preocupação nos Estados Unidos, Muriel, me parece que é maior do que as eleições do midterm ou de quem controla as casas do Legislativo, Câmara e Senado. A maior preocupação é até onde o Banco Central americano vai ter que levar o juro. O que ele estava previsto para fevereiro, ele levou agora em novembro, porque a inflação está em 8,5%. Na prática, não somos só nós que estamos com as orelhas em pé, como diria minha tia-avó, né? Com o juro americano tão alto. O mundo inteiro está olhando para isso, até mesmo a China. Juro americano mais alto significa dólar valorizado. Isso tem peso nas economias do mundo inteiro. Né? Nós precisamos somar vários PIBs, 8 PIBs, para dar o tamanho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos custam um PIB de 22 trilhões. Né? Então, quando nós olhamos para isso, nós temos uma ideia melhor do peso americano. Se eles subirem os juros, talvez nem republicanos, se precisar subir muito o juro, nem republicanos, nem democratas vão sorrir, viu, Muriel? Eles vão ficar muito mais preocupados. Nesse contexto, o Brasil está, junto com todos os outros, aguardando. As relações com Biden, as relações com os democratas, são muito importantes. Eu chamo a atenção só mais um detalhe que eu acho fundamental. Quando o senador Bernie Sanders fez uma moção ao Senado americano de que as eleições, os resultados das eleições tinham que ser respeitados no Brasil, foi aprovada essa moção por 100 votos, total, unânime. Em outras palavras, um governo Lula não é tão mal visto assim, nem por republicanos e nem por democratas.
Professor, para a gente encerrar, peço que você responda rapidamente, por favor, para a gente conseguir fazer agora esse encerramento rapidinho, mas eu queria muito te perguntar com relação a isso também, com relação a esse governo eleito, porque muito se especula com relação a nomes que vão entrar nesse ministério, em vários ministérios, mas falando especificamente do Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil. Qual que é o nome, o que esse nome que vai ser indicado, que a gente ainda não sabe, precisa ter, levando em consideração que o mundo inteiro está de olho no Brasil e está de olho no governo eleito? Olha, temos aí, separando nomes, né? A gente pode dizer que seja o nome que for escolhido pelas junções políticas, vocês estavam precedendo, falando da necessidade de uns 260 votos com PMDB, União Brasil, seja o nome que for escolhido, haverá uma sombra atrás dele que é impossível de ser impedida. O ex-chanceler Celso Amorim, um homem muito experiente, muito amigo de Lula, ele será uma sombra e será o tom. Não é? Seja qual for o ministro, essas posições que nós discutimos antes, de protagonismo externo do Brasil e uma adesão a um multilateralismo, este ponto é essencial. Né? Nós voltamos a pensar em termos de respeito aos organismos internacionais, de alguma forma de respeito à Organização Mundial do Comércio. Nós voltamos a ter uma visão multilateral e não bilateral. Esse eixo me parece que está garantido, porque nós todos temos que ter muito claro o seguinte, bem rápido. Né? A Constituição define bem. Quem decide a política externa brasileira é a Presidência da República. Ponto. Né? E esse dado me parece muito típico, muito característico da nossa Constituição e ele será válido num futuro governo. Professor Leonardo Trevisan é professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigada sempre por conversar com a gente, pela disponibilidade aqui de conversar com a gente da CNN. Obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, professor. Bom fim de semana.